Se o seu céu está escuro e o seu coração já não acredita no amanhã, se a sua fé parece ser tão pequena diante dos problemas, estes homens podem ajudar você. Agora, Cristo Verdade que Liberta, um programa do povo de Deus. Graças a Deus que nos dá vitórias por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como foi seu dia, meu irmão, minha irmã? Tudo em ordem? Tudo em paz? Eu lembro-me do capítulo 4 de 2 Reis, quando aquela mulher, a Sunamita, estava enfrentando um problema muito grande, muito sério, muito grave, impossível para qualquer ser humano na terra. Seu filho único, que nascera proveniente de um milagre, estava morto em casa. E ela sai de casa em busca do profeta de Deus, do homem de Deus, Eliseu. E quando ela passava por pessoas amigas e conhecidas, elas perguntavam: vai tudo bem? Tudo está bem? E ela dizia: sim, tudo vai bem. Tudo vai bem com seu filho? E ele estava morto em casa. E ela dizia: tudo vai muito bem. Tudo vai bem com seu marido? E ela respondia da mesma forma: tudo muito bem. Interessante que ela não se abriu com qualquer pessoa. Ela não relatou o seu drama, o seu sofrimento, a sua dificuldade, a sua tristeza, o seu desespero, com ninguém que não podia lhe ajudar. Mas quando chegou diante do profeta Eliseu, ela se lançou aos seus pés. E ela então colocou a sua situação. E sabe qual foi o resultado? O menino ressuscitou. Tenha um vocabulário de fé. Tenha um vocabulário de esperança. Tenha um vocabulário de conquista. Ainda que as circunstâncias sejam adversas, difíceis, complicadas, mas tenha sempre nos teus lábios uma palavra de possibilidade. A Bíblia diz que o poder da vida e o poder da morte está na língua. Por suas palavras serás justificado e por suas palavras serás condenado. Lá em Eclesiastes há um texto impactante sobre esse tema. Enredastes com as tuas próprias palavras, prendestes com elas e tornastes prisioneiro delas. Olha para o exemplo da Sunamita e confesse a sua vitória. Não olhe para o tamanho do problema, olha para o tamanho do seu Deus. Não olha para o tamanho do gigante, olha para El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, e a vitória é certa quando temos uma linguagem de fé, uma convicção de fé e antevemos a vitória. Um abraço, fique com o programa Cristo a Verdade que Liberta. Pastor Ivair, bem-vindo, tudo bem com você? Gostou da convenção, Ivair? Muito boa noite, apóstolo Jair de Oliveira. A convenção foi extraordinária, foi maravilha do céu, fomos muito abençoados, um clima extraordinário. E você de casa que teve a oportunidade de acompanhar com a gente, tenho certeza que você também foi muito ministrado por tudo aquilo que aconteceu. Tivemos no nosso último fim de semana esta grande convenção estadual no estado do Espírito Santo e foi algo sobrenatural. Temos a certeza que tudo aquilo que você acompanhar aqui do programa concernente a essa convenção vai alegrar muito o seu coração. Eu quero trazer a você de casa uma história de fé. Todas as noites nós temos colocado diante dos seus olhos uma história de fé. Milagres acontecidos através do poder da fé, do poder da oração. Então agora, mais uma história de fé para fortalecer e avivar a sua fé. Deus ainda opera milagres. Ele faz o impossível, o sobrenatural acontecer na vida de quem busca por Ele.
Eis mais uma história de fé. Bom, meu nome é Antônio Sérgio de Almeida. A minha história com as drogas começou indo para os clubes, né? Para dançar, para dar coragem, para talvez para chegar em uma moça, que eu fui um pouco meio tímido, mas quando eu usava, eu já ficava mais para frente. Eu comecei novo, né? Acho que 13, 12 anos, mas eu fazia escondido da minha mãe. A gente começa sempre no loló. Comecei no loló, depois para maconha, e aí mistura maconha, mistura bebida. Aí depois você vai sempre querendo mais um pouco. Tinha vez que dava vontade e aquilo já estava quase, quando eu cheguei na igreja, já estava começando a a me atacar para ser um viciado. Primeira vez, quando eu ouvi falar na Casa da Bênção, foi de uma pessoa que eu namorava já há bastante tempo. Era uma moça que, quando eu namorava com ela, eu via, né, de vez em quando ela tinha uns ataques esquisitos. E um dia, ela chegou para mim e falou: olha, ontem eu fui na igreja e eu caí. Eu pensei comigo, se ela foi na igreja e ela caiu, o pastor derrubou ela. Então, se ele derrubou ela, eu vou pegar ele de jeito. E eu perguntei para ela: quando é que você vai na igreja agora? Ela falou: eu vou numa sexta-feira. Eu falei: então nesse dia eu vou com você. Chegando na sexta-feira, eu lembro, chegando na sexta-feira, eu fumei uns 2 cigarros de maconha, cheirei uma carreira, entendeu? Porque aquilo, quando eu usava aquilo, me dava alívio, eu ficava... É uma pessoa que eu cresci meio um pouco revoltado, né? Com a vida, e aquilo, quando eu usava, me aliviava. Aí eu cheguei na casa dela mais cedo, já doidão, e eu estava com um pedaço de pau. Eu separei um pedaço de pau, eu falei: quando esse pastor derrubar ela de novo, eu vou partir para cima dele, vou descer a lenha nele, vou descer o bambu, vou bater nele até... Chegando lá, eles entraram para o culto, eu falei: ó, eu não vou entrar não, vou ficar aqui do lado de fora. Eu encostei na porta do lado de fora, peguei o pedaço de pau que estava escondido, um pedaço de pau grande, e coloquei do lado de fora e encostei escondido, saí e escondi. Aí eu falei: quando ele começar a derrubar, se ele derrubar ela, que ela falou que tinha derrubado, eu não entendi, não sabia o que era, eu vou pegar isso aqui, vou entrar lá e vou pegar ele. E na hora eu escutei um grito. Eu acho que eu estava tão perturbado que muitas pessoas ali só ouviam o grito dela. Abriu um caminho e eu só via ela caindo. E quando eu vi aquilo, eu fiquei nervoso na hora. Quando eu vi aquilo, eu falei, eu só ouvi assim: é agora, vai lá e pega aquele magrelo. E quando ela caiu, eu parti para cima. Eu esqueci até do pedaço de pau, o sangue foi na hora assim, eu fiquei cego, só vi ela na minha frente, eu vi o pastor, não via mais ninguém. Eu parti para cima dele. E quando eu fui chegando perto, aquelas pessoas ali, ele orando, quando eu fui chegando perto dele de cima do altar, eu lembro hoje que ele só olhou para mim. Ele orando para uma pessoa, orando para outra, ele de cima do altar, ele olhou para mim. Quando ele olhou para mim, eu fiquei paralisado. Fiquei paralisado naquela hora. E ele continuou orando. E eu ali querendo pegá-lo, e não conseguia. E quando o pastor falou para ele: ora por ele aí, de cima do altar, ele olhava para mim e falou: pega ele, ora por ele. E eles começaram a orar para mim. E quando eles começaram a orar para mim, eu não cheguei a cair, mas eu sentia o meu corpo, as minhas mãos viravam. Eu sentia o meu corpo só dando choque, da cabeça aos pés, choque.
mas era um choque tão forte que eu não conseguia mover. Aí o pastor com a equipe de obreiro pegaram e me levaram para o escritório. Aí dobraram a minha camisa. Quando dobraram a minha camisa também, eles viram aquele cordão com 3 búzios. E ele falou, eu posso cortar isso aqui? E eu entendia tudo que eles falavam, alguma coisa. Só que eu estava aéreo. Aí quando ele pegou uma tesoura e cortou aquilo, eu comecei a voltar assim. Aí me ungiram, aí daquele dia em diante eu comecei a despertar, e daquele dia em diante foi a minha libertação. Se não fosse Jesus na minha vida, eu já teria morrido. Entendeu? Porque eu sofri a ameaça de alguns, entendeu? De algumas pessoas que eu fiquei devendo. Hoje, em alguns lugares que eu chego, umas pessoas falam, Serginho, quem te viu e quem te vê. Entendeu? Se não fosse Jesus, hoje, talvez você nem estaria no nosso meio. Tem algumas pessoas que às vezes nem acreditam, né? Você ficou crente, virou crente. Você que fez isso, fez aquilo, você era um capeta em figura de gente. Você hoje é crente, está querendo se esconder. Falei, atrás da Bíblia, eu falei, não. Aí é uma oportunidade, às vezes, para você falar de Jesus, o que ele fez na sua vida. Não é isso mesmo? Então, fui assim. Hoje eu sou diferente. Então, aí umas falam assim, eu só acredito vendo. Aí umas eu falo assim, então você vai ver nas minhas atitudes. O Sérgio hoje é um servo de Deus. O Sérgio hoje é uma pessoa que busca a Deus e tem um grande amor pelas almas, né? Hoje, um ministro da Palavra de Deus, um ministro de louvor, antes que gostava de ir para os rock para curtir, sair aquelas palavras, aquelas músicas bem extravagantes, hoje só sai palavras de louvar e adorar a Deus. Hoje é um servo de Deus. O que seria de mim se não fosse Jesus? Tudo que eu sou hoje vem de Jesus. Se eu soubesse que Jesus era tão bom assim, eu teria vindo para Ele na minha juventude, ou também de criança. Se tivesse alguém para me falar, que a gente passa na igreja. Minha mãe sempre falou, talvez a gente passa na igreja, mas você vai se deixando, vai crescendo, vai deixando as influências de algumas pessoas te dominar e às vezes falar mais alto. Aí você vai querer conhecer, e quando você conhece, né? Você vai ver que se não fosse Jesus, aquilo que você conheceu, um dia poderia ter te derrubado. E passa a conhecer que com Jesus é melhor. Bom, e agora nós trazemos mais um momento de ministração da Palavra de Deus. O apóstolo Jair de Oliveira, numa de suas ministrações, falando aquilo que o Espírito de Deus revelou ao seu coração. E esta palavra que vem, ela vem para fortalecer e animar a sua fé. Vamos acompanhar mais um trecho de uma das mensagens do nosso apóstolo Jair. Em meio ao caos, a palavra apostólica, trazendo direção e segurança para a sua alma. Com o apóstolo Jair de Oliveira. Segundo Crônicas 7,14, é um dos textos mais conhecidos e mais citados da Bíblia Sagrada. Segundo Crônicas 7,14, está escrito: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, pode colocar, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Coloque em outra tradução, Almeida Revista Corrigida,
aqui. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse texto inicia-se com um condicional: se. Todas as promessas de Deus são condicionais. E nós podemos ver isto. Eu não vou dar um estudo bíblico e nem uma mensagem longa. Quando você olha para Deuteronômio, capítulo 28, versos 1 a 2 e de 2 a 14, você vai ver tantas promessas de bênçãos para o povo da promessa, para o povo da antiga aliança, condicionada, se atentamente ouvires e obedeceres ao Senhor vosso Deus, todas estas bênçãos virão e te alcançarão. Quando você olha para Joel 2:28, a promessa mais conhecida e mais citada pelos pentecostais, e há de ser que depois, na categoria das palavras da língua portuguesa, depois é um advérbio de tempo. Está dizendo que algo precisa ser feito antes. E há de ser que depois. E no capítulo anterior, no contexto desse texto, capítulo 2, do profeta Joel, nós encontramos as condições que o Senhor diz. E há de ser que depois de proceder assim, derramarei sobre vós, sobre toda a carne, o meu espírito. As promessas de Deus são condicionadas. A segunda expressão do texto é o meu povo. Oh, irmãos, se o meu povo, Deus está se dirigindo ao seu povo. O povo da antiga aliança foram os descendentes de Abraão, Isaque e Jacó, Israel. E Deus levantou para ser um povo peculiar, especial, separado dos costumes e das práticas dos povos pagãos. Se o meu povo, quem é o povo de Deus hoje? É a igreja. Aleluia. A igreja do Senhor, lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro, de todas as raças, de todas as tribos, de todas as línguas, de todos os dialetos. Eu sou parte desse povo. Se você é, faça um barulho aí para a glória de Deus. Então Deus está falando comigo e com você. Se o meu povo, quando você olha para 1 de Pedro 2:9, você vê claramente a definição de quem é esse povo. Vós sois raça eleita, nação santa, sacerdócio real, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes não éreis povo, mas agora sois povo de Deus. Ah, irmãos, dá vontade de levar essa cadeira e jogar para cima, não? Deus está falando comigo e com você. Se o meu povo, Deus tem um povo peculiar,
Na antiga aliança falharam com propósito, mas o Senhor levantou a igreja. Você não pertence a um povo inexpressivo, sem valor, sem significado. Não! Você é muito especial. Você é muito precioso. Você foi comprado não com ouro, não com prata, mas com sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Não estou trazendo nada novo, estou refrescando a sua memória. Quem somos e para que somos? Identidade e missão está em 1 de Pedro 2,9. Terceira expressão que eu encontro, 2 Crônicas 7,14. Que se chama pelo meu nome. El Shaddai, Todo-Poderoso. El Elyon, Deus Altíssimo. Yahvé, sou o que sou. Que tu precisas que eu seja. Eu sou. O Deus autoexistente, autossuficiente. Aleluia, irmãos. Eu sinto a glória dele aqui neste lugar. A presença dele está aqui neste ambiente. Glória a Deus. Que se chama pelo meu nome. Adoramos o seu nome. Tememos diante dele. Temor não é medo, é respeito reverente pela presença dele. Esta convenção vai mudar a história de muitos pastores, de muitos discípulos do Senhor Jesus, que quem sabe entraram aqui cansados, abatidos, desanimados. Saiba que você pertence ao povo de Deus, que chama pelo nome do Senhor. Aleluia! E agora nós vamos ver algumas condições que o Senhor coloca. Olha o que ele diz. Se humilhar. Nós ouvimos hoje alguém falando sobre humildade no horário da manhã. Humilhar é reconhecer a nossa insuficiência, a nossa fragilidade, a nossa dependência. O que é a vida? A Bíblia dá 4 figuras para a vida. A vida humana, a vida bio, é como um conto ligeiro que passa. É como a sombra que declina. Não cabe orgulho, não cabe arrogância, não cabe soberba, não cabe autossuficiência. Somos pó, viemos de lá e para lá voltaremos. Mas como diz a pastora hoje de manhã, temos um tesouro precioso dentro desse vaso frágil e de barro. Humilha-se diante de Deus. Aqui tem autoridades, tem pessoas importantes para a sociedade. Aí Deus não te olha com seu título. Se você é salvo, Ele te olha como servo dEle. Grande é Ele. Poderoso é Ele. Todo poderoso é Ele. Que Ele cresça e que diminuamos nós, pastores. Que Ele apareça e desapareçamos nós. A semente lançada no solo, se ela não morre, ela fica só. Mas quando ela morre para si, para os seus sonhos pessoais, saiba que ela vai frutificar com abundância. Humilha-te. E nós trazemos a você de casa agora mais alguns pedidos. Pedidos que chegam através do nosso WhatsApp 011 97529 4642. Aproveite, anote o nosso número, envie também você o seu pedido de oração que seguramente chegará até as nossas mãos.
Olá, povo de Deus, graça e paz, que noite abençoada. Programa Cristo, a Verdade que Liberta, ao ar todos os dias para abençoar toda a sua família. E bem-vindo a mais um quadro, Meu Pedido no Altar das Orações. Entrou em contato conosco a Cristina. Ela mora em Londrina, Paraná, e ela pede oração pela filha dela, que está longe de casa. E ela fala o seguinte, que ela volte para casa, pastores. Ela deixou o filho de 12 anos comigo. Ele tem autismo, não fala, é hiperativo, agressivo, é um menino perturbado. Orem pela vida dele, pois precisa de um milagre. Cristina, você já fez algo muito importante, interceder, pedir oração, clamar ao Deus vivo, porque não há nada impossível. E uma criança com um quadro assim realmente é preocupante. Mas o que é impossível para o nosso Deus? Interceda, ame, ore, creia, porque Jesus vai transformar, operar de dentro para fora. Também pede oração a Celina. Ela mora em Vila Formosa, São Paulo, e ela relata o seguinte para nós. Eu fiz um cateterismo dia 30 de maio, por decorrência de um infarto no dia 17 de maio. Infarto agudo do miocárdio, e foi colocado 2 estentes em meu coração, pois eu continuo com dores muito fortes no local do procedimento. Orem por mim. Célia, Jesus opera. Jesus te toca e Ele vai fazer o milagre acontecer. Na hora que formos orar, coloque a mão sobre o seu peito e toma posse da vitória, porque Jesus, Ele é a verdade que liberta e Ele cura de todos os males. Em nome do Senhor Jesus. Em tempos de guerra, esforça-se para buscar a paz. Em tempos de aflição, um ombro amigo. E em meio às adversidades, buscamos Deus através da oração. Pare um instante e ore com o apóstolo Jair de Oliveira e sua equipe. Tenha calma, tudo isso irá passar. Nosso Deus e Pai Celestial, por intermédio do nome, do sangue e dos méritos do Senhor Jesus Cristo, temos acesso à Tua presença. Te apresentamos os milhares de telespectadores, pessoas que vêm enfrentando adversidades, dificuldades, enfermidades, problemas no lar, no trabalho. Senhor, Tu és o socorro bem presente na hora das angústias. O Senhor mesmo disse, invoca-me no dia da tua angústia, eu te livrarei e tu então me glorificarás. Pai, há milhares invocando tua presença, o teu poder, a tua intervenção, o teu socorro. Que esta mulher seja abençoada, que este homem, que esta moça, esse rapaz, adolescentes, crianças, sejam tocadas pelo teu poder. Toda obra do mal que roubou a paz da família, que joga um contra o outro, que está disseminando a inimizade, o ódio, as desavenças, batam em retirada e que a paz que excede a todo entendimento venha sobre esta família. Em o nome de Jesus, abençoamos todos que formularam pedidos na área da cura, na área da provisão, na área, ó Pai, da libertação espiritual, na área da libertação da dependência de um vício, que o teu poder entre em ação. Daremos a honra, a glória, o louvor ao Senhor que vive e reina para sempre. Que assim seja. Amém. Um abraço, gente. Foi muito bom fazer esta visita amigável de todas as noites a vocês de todo o Brasil. Uma alegria grande, passou rápido o tempo, mas amanhã um novo dia, um novo encontro. Espero por você aqui na RBI às 19 horas de amanhã. Até lá! O tempo passou tão rápido.
e é a hora de nos despedirmos. Mas não fique triste. Amanhã nos encontraremos novamente.